Aqui na Arena, depois do empate 1-1 no Clássico Grenal 447, o vestiário do Internacional entendeu os motivos que fizeram com que a equipe do técnico Roger Machado não tivesse uma grande atuação neste Clássico Grenal na temporada 2025. O técnico colorado falou sobre o desgaste da equipe e também comemorou o ponto, mas admitiu que sim, não foi uma grande atuação da sua equipe. Os jogadores que conversaram com a imprensa aqui na zona mista da Arena também falaram sobre não ter sido uma grande partida da equipe colorada. E um dirigente gremista falou mais uma vez sobre o tema de D'Alessandro apanhar no Clássico Grenal. E ele deu uma forte resposta e a gente vai repercutir isso nesse conteúdo a partir de agora e tudo que aconteceu no vestiário colorado após, claro, esse empate no Clássico Grenal 447, reclamações de arbitragem e todos os bastidores. Tá? Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo. Por esse link tu vai ser redirecionado para a aba de registros da KTO ou vai no QR Code que está na tela também, que tu faz o teu registro lá na KTO, tá certo? Bom, gente, depois desse empate 1-1, o último vídeo aqui do canal foi uma análise lá de cima, mostrando o campo também, falando desse empate, que assim, não foi uma grande atuação, todo mundo sabe e reconhece, do Internacional aqui na Arena nesse Clássico Grenal 447, mas depois da partida, o técnico Roger Machado destacou que somar pontos é importante no Campeonato Brasileiro. Que se tratando também do contexto, o Inter vem de uma derrota no jogo passado no Brasileirão, dentro de casa, no Beira-Rio, contra o Palmeiras por 1-0, fica como negativo muito mais pela derrota de quarta-feira do que pelo ponto somado hoje. Porque, por si só, somar pontos fora de casa, num Clássico Grenal, é positivo. Mas se tu bota na balança ali, pode parecer que é negativo. Mas ele quis destacar e valorizar esse ponto conquistado hoje aqui. Ele disse que o Inter nesse ano tem 3 jogos aqui na Arena e não perdeu, empatou 2 e ganhou outro. Então que o Inter tem conseguido se sobressair nas partidas, mesmo que aqui na casa do rival. Mas o Roger reconheceu que foi um jogo de momentos distintos, que no primeiro tempo foi um jogo muito de disputas de primeira e segunda bola, contra-ataque, disputa física, e que quando o Inter conseguiu, no segundo tempo principalmente, botar a bola no chão, acalmar o jogo, botar a bola nos pés dos jogadores do Inter, tirando a pressão dos jogadores do Grêmio nos laterais do Inter, no Bernabé e no Bryan Gui, que tiveram muitas dificuldades hoje aqui na Arena, o Inter conseguiu criar jogadas importantes na visão do técnico Roger Machado, como foi a chance do Ener Valencia antes do gol do Grêmio no primeiro tempo, que o Roger mesmo disse que foi a chance mais clara do Inter nesse Clássico Grenal. Ele disse que do primeiro para o segundo tempo, desse primeiro tempo que o Inter teve dificuldade, a pressão nos laterais, não estava botando a bola no chão, até conseguiu ali da reta final do primeiro tempo botar essa bola no chão. Ele disse que para o segundo tempo ele não mexeu no time, porque a ideia era primeiro mudar em relação a questões técnicas e táticas sem mexer no time, para depois, se precisasse, mudar a equipe, tá? Só que ele também destacou mais uma vez que esse time do Inter se recusa a ficar atrás do placar. E mais uma vez ele usa a frase de que esse time do Inter ele se recusa a perder. Só que daí ele não usa o perder, talvez pelo jogo passado contra o Palmeiras, mas se recusa a ficar então atrás do placar. E ele disse que a conversa que ele teve com o grupo depois do jogo é de que se mantiver esse nível de envolvimento com o jogo, teremos, e aí o Inter terá grandes coisas a conquistar. Ele disse sobre o Grêmio que, cara, foi amplamente superior ao Inter na primeira etapa. Ele disse que ele esperava essa energia do Grêmio com o James Freitas, que ele conhece de longa data, foi seu auxiliar em anos no Grêmio, no Palmeiras, no Fluminense, no Atlético Mineiro. Ele disse que ele esperava essa energia do Grêmio em campo, que a saída do treinador, o Gustavo Quinteiros, e uma estrutura que o James montou de não marcar alto o Internacional, fazer os pontas do Grêmio descer em cima dos laterais do Inter, dificultando a sua saída, algo que não acontecia, segundo o Roger, no modelo do Gustavo Quinteiros. Isso também atrapalhou o jogo do Internacional. Ele disse que o erro do Inter foi entrar no tipo de jogo do Grêmio que não favorecia a sua equipe do Roger Machado, mas que quando a equipe acalmou a bola, sim, conseguiu botar a bola no chão, conseguiu jogar o seu melhor futebol, tá? Ele foi questionado sobre talvez o Grêmio ter se envolvido mais no jogo, demonstrado mais vontade do que o time do Inter. Ele disse que ele viu o time dele envolvido sim com o jogo, mas aceitando o tipo de jogo, e aí é uma questão técnica e tática, que o Grêmio fez. Ou seja, ele disse que o problema não foi o envolvimento do jogo, que o Grêmio estava mais envolvido que o Inter, e sim que o Inter entrou no tipo de jogo que o Grêmio criou, tá?
Sobre as trocas que ele fez, ele bota o Tabata numa ponta, no lugar do Vitinho, bota o Gabriel Carvalho na esquerda no lugar do Wesley, dois caras que hoje não foram bem, Wesley e Vitinho. Ele bota o Rodaldo como segundo homem na vaga do Bruno Henrique, que também não foi bem. Bota, me pareceu por cansaço, mas o Bernabé também não foi bem no jogo, mas ele bota o Ramon na lateral esquerda na reta final do jogo, o Borré na vaga do Ener Valencia, que não foi nada bem na partida aqui na Arena. E sobre as trocas, ele disse que essas trocas deram certo na visão dele, porque fizeram com que o Inter tivesse mais controle do meio de campo, tirou o gatilho de pressão em cima dos laterais e conseguiu botar o Fernando numa linha de 3 e dar amplitude para os seus laterais, tanto o Bernabé e depois o Ramon, mas também o Brian Aguirre no lado direito, tá? Mas o Roger destacou então, que é um ponto que tem que se comemorar, que ele entende talvez verem por um lado negativo porque teve a derrota contra o Palmeiras, que foram dois tempos distintos, que o Inter melhorou no segundo, no primeiro teve muitas dificuldades com os laterais, enfim, e que faltou acalmar o jogo de fato. Mas ele também cita que essa rotina de jogos, 60 jogos em 2 meses praticamente, 20 jogos em 2 meses, aí 60 dias praticamente, cansa muscularmente a equipe e também emocionalmente a sua equipe, tá? E ele falou sobre o Ener Valencia que perde aquele gol, logo depois sai o gol que abre o marcador para o Grêmio e ele perde outras oportunidades também. Ele destaca sobre o Ener Valencia que ele não viu como falha do Valencia aquele gol que ele perdeu, tá? Ele disse que foi uma bela defesa do Thiago Volpi, goleiro do Grêmio, no primeiro tempo e que tem que se oferecer mais oportunidade do adversário ter feito um grande trabalho e não só criticar o Ener Valencia pelos gols que ele acaba não fazendo. Ele também foi questionado pelo Jairo Vink, do canal do Baldaço, sobre o gol de hoje que o Valencia perdeu, mas também os gols que ele perdeu contra o Palmeiras cara a cara com o Everton. E ele disse que o Everton foi o melhor em campo contra o Palmeiras, então tinha que valorizar isso e não botar um demérito em cima do Ener Valencia, tá? E o Roger também explicou, por exemplo, que o time não vai jogar bem todos os jogos. E aí foi uma grande pergunta do Leonardo Sonda, repórter da Bandeirantes, para o Roger, porque o Roger falou algumas coletivas atrás de que o time do Inter era muito bem treinado. E o Leonardo Sonda questionou o Roger se um time bem treinado, como ele mesmo destacou, e é um fato, por que o Inter não conseguiu nesse primeiro tempo, como um time bem treinado que é pelo Roger, sair dessa pressão do Grêmio, sair dessa marcação e jogar mais? E o Roger deu uma resposta muito interessante, que é um fato, que eu sempre bato nessa tecla aqui. O Inter não vai jogar bem todos os jogos. Tá? Que o calendário vai pesar a perda do jogador para algumas escolhas equivocadas, que o treinador não tem como controlar todos os contextos de dentro do jogo, não há o que possa ser feito sempre para corrigir problemas. Às vezes tem que ser a mais longo prazo, não naquele momento do jogo, e o Roger fez essa referência. Aqui na Zona Mista, alguns jogadores conversaram com a gente, tá? O Alan Patrick, ele destacou que o ponto é sempre importante jogando fora de casa um clássico Grenal, que claro que a equipe queria vencer e que até teve chances para isso, mas que foi um jogo truncado, tá? Que a equipe teve dificuldades na primeira parte do jogo, no segundo tempo conseguiu acalmar e botar a bola no chão e ficou aprendizado do primeiro tempo ruim, porque poderia ter sido mais do que um empate, poderia ter sido uma vitória para o Inter na visão do Alan Patrick. Ele disse que a equipe sabia do momento do Grêmio, saída de treinador, que o Grêmio tentaria se impor, então o Inter não se surpreendeu com o Grêmio tão em cima no primeiro tempo e criando tantas oportunidades. Ele disse que, de fato, faltou acalmar a bola e jogar, de fato, como o Inter está acostumado. O Borré também falou por aqui. Ele disse que era, obviamente, uma partida que o Grêmio tentaria aproveitar para sair da fase que está vivendo, que o Inter veio na casa do Grêmio e, mais uma vez, não perdeu. Terceiro jogo, como eu disse, 2 empates e 1-1 e uma vitória por 2-0. Ele destacou que o Inter não perde há um tempo aqui na Arena para o Grêmio e que também não perde clássicos já há um tempo, então que a equipe está muito tranquila também em relação ao rendimento. Ele disse que a equipe está fazendo as coisas bem e mostrando nos clássicos e colocando sempre dificuldades para o Grêmio, nesse caso para o adversário. E ele também destacou a questão do calendário, que é apertado e é naturalmente que os jogadores vão cansar mais. E o Fernando também falou por aqui, dizendo que foi um empate justo na visão dele, que o Inter não fez um bom jogo. O Fernando deixou claro que o Inter não fez um bom jogo e que o lance do pênalti que está sendo tão reclamado pelo Grêmio é interpretativo. E é nesse tema que eu quero entrar agora, tá? Porque teve um lance de uma possível falta do Aguirre, eu achei até que poderia ter sido falta fora da área, tá? Eu não tenho convicção de que foi dentro da área, de que foi pênalti, mas o Grêmio está reclamando muito em relação a isso, e a arbitragem do Braulio, que foi até no VAR, olhou o lance e disse que não foi pênalti.
O Roger falou sobre isso, disse que o Braulio acabou mantendo o seu critério pelas faltas que estava marcando o jogo. Se ele marcasse aquele pênalti, seria ir contra os critérios que ele mesmo estava adotando dentro da partida. O Fernando disse que foi um lance interpretativo. O Antony disse também que ficou pro árbitro e que viu como um lance interpretativo, mas o Guto Peixoto, o diretor de futebol do Grêmio, estava bem incomodado aqui na zona mista. E ele foi questionado de novo, para quem não lembra, daquele vídeo vazado em que ele fala que o D'Alessandro apanharia no próximo Grenal, foi depois das finais do Gauchão. E o Guto Peixoto foi questionado sobre isso. Olha só o que ele disse. A minha declaração foi semelhante à dele, né? Ele deu uma declaração aqui no vestiário, dizendo que pisar no pescoço de gremista, e eu interpretei da maneira correta, né? Que ele falou isso de uma maneira, né, lúdica, vamos chamar assim. E eu também falei de uma maneira lúdica que ele ia apanhar aqui na arena. E repeti agora para ti, né? E hoje ele teria apanhado aqui na arena da forma que eu quero dizer que ia apanhar, né? Dentro do campo, né? O Internacional apanhar para o Grêmio dentro do campo. Ele teria apanhado se não fosse o árbitro. E pela repercussão negativa, tu se arrepende da frase, pela forma que foi incompreendida? Cara, você não falaria se precisasse pensar novamente? Não, eu acho que é um bate-papo interno com pessoas da minha confiança, né? Assim como ele teve também esse papo interno com as pessoas da confiança dele para motivar os atletas dele para um Grenal. E eu fiz a mesma coisa com os meus parceiros, né? Os meus seguidores, entre aspas, foi isso, entendeu? Então não me arrependo, isso é uma conversa que a gente tem. Ele também não deve se arrepender da dele, eu também não me arrependo da minha, por que eu vou me arrepender? Então, diretor de futebol gremista. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima!